paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente para uma live com o seguinte tema: Deus te protege, que está lá em Salmo 127, versículo 1 e 2. Eu gostaria de fazer uma oração agora com você, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença, eu me reino agora, Pai, plenamente na Tua dependência e na Tua direção do Seu Espírito Santo, que o Senhor venha me conduzir com autoridade, com a Tua palavra, com a Tua unção, com o Teu poder, Pai, com a revelação que vem da Tua palavra para os nossos corações nessa tarde. Aqui eu me rendo plenamente em Ti, Espírito Santo, para ser conduzida para o Teu propósito mediante a Tua revelação. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de ler aqui com você que diz assim o Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Essa palavra é maravilhosa porque aqui nos mostra o cuidado de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Aqui ele está dizendo que se não for Ele a nos proteger, se não for o Pai a construir, a nossa casa, estar nos protegendo, em vão trabalha os construtores. Então significa que tudo que eu e você fizermos, devemos estar alinhados com a vontade do Pai. Aqui ele diz, em outras versões, que se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia o sentinela. Por quê? Porque tudo que diz ao nosso respeito depende do cuidado de Deus, depende da direção de Deus, depende da forma como Ele nos conduzirá para o seu propósito. Então essa palavra, ela tem uma profundidade dizendo assim: olha filha, olha filho, se você não me colocar à frente dos teus planos e propósitos, tudo é em vão, tudo é em vão. Por quê? Porque em vão é com os construtores trabalharem sem a direção de Deus. Então vamos começar com coisas básicas, como por exemplo, montar a sua família, Então qual que seria o passo? Você vai à presença de Deus, você ora, você pede a direção dele e ele vai te instruir a escolher o seu marido, a escolher a sua esposa, o tempo certo de ter filhos, O Senhor vai estar conduzindo tudo. A casa qual comprar, o carro qual comprar, o que pode e o que não pode fazer. Por quê? Porque nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Deus, ele vê além de todas as coisas. Então, como Deus, ele vê além de todas as coisas, significa sim que toda construção ou todo cuidado, de prevenção, de construção, de caminhar dentro de algo, ele precisa estar presente. Então, seja na construção das suas amizades, dos seus relacionamentos, da construção de uma profissão, daquilo que você vai estudar, para escolher o seu futuro, porque muitas das vezes você quer algo, mas Deus já pré-estabeleceu algo para você fazer, Então, se você não busca a direção de Deus, você vai na contramão daquilo que Deus tem para a tua vida, Eu ouvi já vários pastores dizerem que a pior coisa é quando você tem sucesso naquilo que não é o propósito de Deus na sua vida.
né? Então, temos inúmeros pastores, um mesmo que eu sigo é o Tiago Brunet, né, onde ele recebeu ali desde cedo uma profecia a respeito do chamado profético da vida dele, né, de como ele deveria empreender a vida dele, e por um bom tempo ele fez aquilo que ele acreditava ser o melhor. Mas aí, se você ouvir o testemunho dele, você vai ver que ele quebrou, e quando ele quebrou, ele se alinhou àquilo que Deus queria para a vida dele, e dentro do alinhamento daquilo que Deus estava ensinando, tirando ele daquelas escolhas erradas as quais ele havia feito, hoje ele tem sucesso em tudo que ele faz. Por quê? Porque os sonhos dele estão alinhados com os sonhos de Deus, assim como José do Egito, né? Deus havia dado um sonho ali para José do Egito, aonde todos, né, os da família dele, os 12 irmãos ali, né, se prostravam, pai e mãe, diante dele, né? Só que a vida de José foi, de alguma forma, dentro do que ele entendia a princípio, né, vendido pelos irmãos, escravo, mas estava levando ele para o propósito daquilo que ele precisava viver. Então, quando você caminha na direção daquilo que Deus te instrui e você constrói a sua casa, os seus sonhos, os seus propósitos diante daquilo que Deus tem para você, não tem como falhar. Então aqui ele disse: o Senhor não vigia a casa, em vão vigia o sentinela. Por quê? Porque não importa se você tem segurança, não importa se você mora no melhor condomínio mais seguro, se não é Deus te guardar e te proteger, está te conduzindo nessa caminhada, de nada adianta. Então você deve se colocar diante do Pai, perguntar para Ele os sonhos que Ele sonhou a teu respeito. Senhor, quando o Senhor quer que eu faça isso? Quando o Senhor quer que eu execute isso? Pai, isso é da tua vontade? Né? Porque muitas das vezes os sonhos é somente nós. Mas quando vivemos os sonhos de Deus e construímos a nossa casa de acordo com a vontade do Pai, não tem por que dar errado. Não tem por que dar errado. A gente vê a vida de Moisés. Ali, na época dele, foram mandados matar as crianças que eram do sexo masculino. E Deus poupou a vida de Moisés, porque Deus tinha um propósito. Só que Moisés viveu 40 anos praticamente sendo cuidado ali pela irmã do rei do Egito ali. E, de alguma forma, ele assassinou, né, um egípcio e viveu mais 40 anos no deserto. E depois que ele foi chamado para o propósito dele, né? Então significa que muitas das vezes a gente vai sair fora da direção daquilo que é construir a nossa casa, construir o nosso caminho, construir a nossa caminhada de acordo com aquilo que Deus tem. Só que quando colocamos-nos à disposição dele, ele vem ali e nos alinha novamente. Eu lembro que quando o Senhor pediu para eu renunciar à profissão, né, de psicologia, por amor àquilo que Deus queria fazer através da minha vida, além da psicologia, né? Porque eu vejo muitas pastoras, inclusive a minha, ela é psicóloga, tem várias pastoras na minha igreja que são psicólogas e muitas que servem ali no ministério, mas para mim, em específico, o Senhor falou assim: eu quero que você vá além. E da forma como eu quero que você vá além, eu quero que você renuncie e viva agora os planos e projetos que eu tenho para a tua vida. Então o Senhor me alinhou. E eu lembro que na época eu estava meio perdida ainda, eu não conseguia entender a plenitude daquilo que Deus estava me dizendo. E eu conversei com uma amiga e eu pedi para ela orar junto comigo. E ela falou: Tati, Deus me mostra você quase alinhada, né? Então Deus estava aqui, eu estava próximo, mas não estava ainda no alinhamento perfeito. E ali, a partir do momento que essa amiga minha orou e falou para mim isso, eu busquei muito mais me aprofundar em Deus em oração, para que eu pudesse estar alinhada àquilo que Ele queria. E quando eu me alinhei, as coisas começaram a fluir novamente na minha vida.
Então, às vezes você pergunta, por que será que não está dando certo? Eu tento, eu faço, eu dou o meu melhor, mas não flui, não vai, não tem para onde mais eu ir, né? Eu creio que seja porque você tem um plano estabelecido por Deus para a tua vida e você precisa estar nesse alinhamento, né? Quando você está no alinhamento pleno com Deus, as coisas fluem, tudo flui. Então, o que você precisa fazer? Buscar mais intensamente, jejuar, orar, ler a palavra e a presença de Deus a ponto de só sair de lá quando Ele te der a direção, quando Ele mostrar para você o caminho, quando Ele mostrar para você a saída, porque Ele vai dar a estratégia. Moisés ficou 40 anos vivendo entre os egípcios, fugiu porque matou um egípcio, foi para o deserto, mas ali ele teve um encontro com Jesus. Ali ele teve um encontro com Deus. Ali ele teve um encontro com a soberania do Pai, né, na sarça ardente. E ali ele alinhou a vida dele ao propósito. Ele ainda tentou fugir, dizendo que ele era pesado de língua, não tinha como falar, e o Senhor trouxe, Deus deu estratégia para ele realizar aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Trouxe o irmão dele, Arão. Então, todas as vezes que Deus tem algo na sua vida, saiba que se Ele não estiver contigo, em vão é o teu sucesso. Não importa quanto dinheiro você tem, o lugar que você está é seguro diante dos seus olhos. Se você não tiver o Senhor, em vão vigia o sentinela. Por quê? Porque aqui ele diz, inclusive, que é inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada ou dormir altas horas da noite para comer o pão amassado com o suor do seu rosto, sendo que Ele mesmo provê o alimento enquanto a gente está dormindo. Ele provê e cuida de cada um de nós quando estamos alinhados àquilo que Ele tem. Então é Deus que te protege, é Deus que te alinha, é Ele que te encaminha na direção do sucesso, Ele que te encaminha na direção daquilo que você precisa viver, daquilo que você precisa caminhar rumo ao propósito do que Ele tem. Então não fuja, né? Tem outra história que é muito clara, que é a de Jonas, né? Jonas, enquanto Deus estava falando para ele para Nínive, ele foi para Tarsis, né? Ele foi o oposto daquilo que Deus estava pedindo para ele. Só que no momento e na hora certa que Jonas estava fugindo e veio a tempestade ali, enquanto ele estava no barco com aquelas pessoas, ele sabia que Deus tinha pedido algo para ele e que ele precisava obedecer à voz de Deus. E ali veio uma tempestade e aí lançaram Jonas para fora do barco, porque ele admitiu, eu estou errado, por isso que está vindo essa tempestade sobre vocês. Então, para que todo mundo não morra, me lance ao mar. E naquele momento e na hora certa, tinha ali um peixe, né? Para que Jonas pudesse ser engolido por aquele peixe. Passaram uns dias ali até ser depositado ali aonde ele precisava estar. Então, Deus sempre vai dar estratégia para a gente quando você reconhecer que aquilo que você está fazendo na força do seu braço, a proteção que você tanto almeja, né, na força do seu braço, se você estiver alinhado aos planos de Deus, o próprio Deus vai fazer isso para você, porque aqui ele diz, pois o Senhor dá sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Então, esse Deus que a gente serve, o grande eu sou, nosso Abba Pai, nosso Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafá, né? Esse Deus lindo e maravilhoso, Ele cuida de você enquanto você dorme, quando você obedece, quando você caminha na direção dele, quando você se alinha ao propósito daquilo que ele te chamou para fazer. Então, quando você caminha nessa direção, aqui ele está dizendo, eu dou sustento para você enquanto você dorme, porque sou eu responsável por ti, sou eu que cuido de ti. E quando eu cuido dentro daquele alinhamento que você tem comigo, o compromisso que você tem comigo, eu sou Deus que cuida de você 24 horas. Deus nem pisca.
Enquanto a gente dorme, Ele está preparando o maná. Enquanto a gente dorme, Ele está cuidando de todas as coisas para que vivamos e caminhamos dentro do propósito daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, o que é importante você saber? Que é Deus que cuida de você, que é Deus que te protege. E sem Deus, a gente não pode nada. Sem Deus, a gente não tem como caminhar. Sem Deus, a gente não tem como seguir adiante. Sem Deus, nada podemos fazer. Então, o que Deus nos mostra através dessa palavra de Salmos? Se alinhe à vontade de Deus. Não deposite a confiança em si mesmo. Não deposite na força do seu braço, ou no seu dinheiro, ou nos recursos que você tem. Deposite essa construção da sua vida, a construção da sua família, a construção do propósito daquilo que Deus tem, a construção daquilo que é o alinhamento do que Ele já estabeleceu nos céus para a tua vida. Tenha plena convicção de que quando você se alinhar perfeitamente aos planos de Deus, Ele vai te trazer resposta. Você vai estar seguro nele, Ele vai te trazer o alimento, Ele vai te trazer o sustento, Ele não vai te desamparar. A gente vê também a história de Ana. Ana, anos e anos, ficou ali sendo humilhada por Penina. Mas o que aconteceu com Ana? Quando Ana orou, se alinhando ao propósito daquilo que Deus queria, Deus concedeu não só Samuel a ela, mas tantos outros filhos. Por quê? Porque quando nos alinhamos a Deus, nos alinhamos à vontade dEle, nos alinhamos àquilo que Ele nos pede, Ele nos dá bênção sem medida, Ele nos dá abundantemente, Ele faz acontecer o sobrenatural nas nossas vidas. Então é importante que você saiba que se você estiver fazendo na força do seu braço, tiver pesado o fardo, Ele fala, vem e troca comigo, porque o meu fardo é suave e leve, porque quem cuida de você sou eu, quem te protege sou eu, quem provê sou eu e quem faz sou eu. Tudo é Ele. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, claro que a gente tem que caminhar dentro desse alinhamento com o Pai, porém, sabemos que é Ele verdadeiramente que cuida de nós, é Ele verdadeiramente que trabalha em favor dos seus filhos, é Ele verdadeiramente que faz o impossível por mim e por você, porque Ele é o grande eu sou e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então tome posse dessa verdade. Não faça somente na força do seu trabalho, porque às vezes você fica perdendo noite de sono, às vezes você perde aí trabalhando dia após dia, 12, 13, 14 horas, sendo que você pode fazer menos tempo dentro do alinhamento daquilo que Deus vai te proporcionar o sucesso quando você caminhar dentro da proteção dEle, dentro do cuidado dEle, dentro da vontade dEle, dentro daquilo que Ele chamou você para fazer, dentro daquilo que Ele estabeleceu na sua vida, na sua história. Então, creia tão somente. Assim como Deus trabalha por nós, Ele que cuida de nós, Ele que nos protege, Ele não nos abandona em nenhum momento. Nenhum momento o Senhor nos abandona. Ele está conosco constantemente. Eu conheço várias amigas, eu tenho várias pessoas conhecidas que testemunharam que quando entraram dentro do alinhamento de Deus, a sua vida fluiu. Deus não permitiu faltar o maná, Deus não permitiu faltar proteção, Deus não permitiu faltar nada para essa pessoa, porque ela estava alinhada aos planos e propósitos do Pai. Maior exemplo de todos na Bíblia, diante de todos os quais eu já citei, é o próprio Jesus. Ele veio, ele caminhou, ele se alinhou desde sempre, porque ele estava dizendo o quê? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Eu vim para caminhar segundo a sua vontade e o seu propósito. E em tudo que Jesus fez, ele foi bem sucedido. Inclusive na morte, inclusive na ressurreição. Então, sigamos esse exemplo, porque aqui ele está dizendo, olha, não adianta você ter recursos da sua mão, ou
se matar de trabalhar, ou se matar de fazer, se não sou eu a te proporcionar o alinhamento perfeito dentro daquilo que eu tenho. Porque quem te protege sou eu, quem dá o sustento enquanto você dorme sou eu. Sou eu, Deus Pai, que cuida de você, desde que você esteja me colocando nessa construção que é a sua vida, nessa construção que é a tua caminhada, na verdade, a tua caminhada com Deus aqui na terra. Que você então possa crer tão somente e tomar posse dessa verdade na tua vida. E saiba que sem Deus você não consegue fazer nada. Sem Deus não tem como termos o sucesso que agradará o coração dele. Porque, repito, a pior coisa é quando você se dá bem dentro daquilo que não é o alinhamento do que Deus te pediu. Tudo que você faz na força do seu braço, não sendo a vontade do Pai e tendo sucesso nisso, de nada vai adiantar. Pode te proporcionar coisas aqui da terra, mas ainda faltará algo dentro de você. Você ainda ficará com um vazio, você ainda ficará nessa constante busca de saber ainda falta alguma coisa. Porque quando você se alinha aos planos de Deus e caminha dentro do propósito dele, você fica feliz com a mínima coisa que você faz. Você se sente feliz. Se Deus te chamou para fazer uma oração e você vive esse propósito, vai bastar para você, porque você está alinhado àquilo que ele tem. Se Deus te chamou para louvar, louve a ele. Por quê? Porque é esse o propósito que ele quer realizar através da sua vida, usar a sua vida nesse sentido. Se ele te chamou para ministrar a palavra, ministre a palavra, porque ele será contigo. Se ele te chamou para ajudar os órfãos e a viúva, faça isso. Se você tem renda disponível para investir dentro dos planos e projetos que Deus tem ao longo do mundo para ajudar as pessoas, faça, porque tudo que você fizer dentro dessa construção da sua vida, em todas as áreas, estando alinhado àquilo que ele tem, aquilo que ele quer de você, ele vai te abençoar, ele vai te prosperar. E enquanto você dorme, ele prepara o maná, ele prepara o pão de cada dia, ele prepara aquilo que você precisa, o seu sustento. Então creia tão somente, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Mediante a esta palavra, Pai, eu declaro não só na minha vida, mas na vida do meu irmão, este alinhamento daquilo que é os teus planos e propósitos para cada um que aqui está, cada um que assistirá essa live, cada um que terá acesso a essa palavra, que ela venha como flecha ao coração e o Senhor venha desenvolver um despertar na mente e no coração do alinhamento, dessa construção dessa vida que a pessoa tem aqui na terra, para agradar a ti e caminhar a ti, para que o Senhor o proteja, para que o Senhor dê o sustento enquanto ele dorme, para que nada que ele faça aqui na terra tenha decepção. Pelo contrário, tudo que essa pessoa fizer dentro do teu alinhamento, ela será bem sucedida, porque quem sustenta ela é o Senhor, quem cuida dela é o Senhor, quem vai à frente é o Senhor. E é essa verdade que eu declaro da minha vida e na vida do meu irmão, que quando nos alinharmos ao propósito e aos planos daquilo que Deus tem, não fazendo na força do nosso braço, nem na força do nosso eu, mas no alinhamento perfeito daquilo que Deus tem, essa construção, seja na profissão, seja dentro do casamento, na família, nos projetos evangelísticos, missionários, né, na área espiritual, o chamado que Deus tem para a tua vida. Quando você se alinhar a Ele, em nome de Jesus, Ele vai fazer. Ele vai te proteger. Você vai estar guardado pelas mãos onipotentes dele. Você vai estar como Salmo 91, debaixo das asas do onipotente, porque é ele que cuida de você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim diz o Senhor nessa tarde. Portanto, tome posse e se alinhe àquilo que Deus tem. É essa palavra que eu declaro nesta tarde para a tua vida,
em nome de Jesus. Deus te abençoe.